e hoje eu tenho o prazer de ter comigo Guido Cervera. Guido é diretor industrial da L'Oréal do Brasil. Guido tem uma formação em engenharia de alimentos, MBA em gestão de produção, em MBA também em inovação e, além de tudo, um grande amigo. A minha chegada dentro da L'Oréal, ela vem justamente nesse processo de transição em que eu estava saindo de uma área muito mais técnica, muito mais dura e migrando para uma gestão de pessoas. Mas, obviamente, sempre apalancado, sempre apoiado dentro de uma parte técnica e de um conhecimento técnico. E a L'Oréal quando eu olho desse ponto de vista de gestão e como liderança, é uma empresa que cada vez mais vem evoluindo dentro dos seus processos de liderança, incluindo na formação dos líderes desde um processo de inclusão, de diversidade e até mesmo criando o que eu acho que é a base para a liderança hoje dentro do Grupo L'Oréal, que é a segurança psicológica dentro de cada um dos times que a gente tem. Legal. E quando vou te escutando, Guido, assim, primeiro acho que vale a pena, né? A L'Oréal é uma empresa que, obviamente, não demanda muita apresentação pelo tamanho, pelo impacto, né? E pelo nível de conhecimento que, em geral, os consumidores têm. E ainda assim, eu acho que é interessante a gente trazer um pouco esse recorte, né? L'Oréal é a maior empresa de beleza do mundo, tem várias características da L'Oréal que eu acho que aí sim são um pouco desconhecidas ou são pouco conhecidas, né? Uma delas é que a L'Oréal está sempre, se não um dos maiores anunciantes em mídia no mundo inteiro, incluindo o Brasil, tem também uma grande presença, né, nos meios de comunicação. E a L'Oréal são muitas marcas. E é muito legal que dentro da minha função, dentro de um mesmo dia, eu posso estar junto com o pessoal na operação, ao lado de uma linha, e à tarde eu posso estar junto com o Marcelo, que é o nosso presidente do país, porque eu senti que naquele contexto que eu estava chegando da Colômbia eu precisava de uma diferenciação, e a diferenciação era estar aberto. Eu, de verdade, entre todos os nossos clientes, a L'Oréal é disparado a que tem maior mobilidade de líderes, seja via expatriação, seja lateral, movimentando entre divisões. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Atma Talks, nosso espaço de conversas significativas para o mundo corporativo. Sou Edu Afonso, um dos sócios da Atma Genos, e hoje eu tenho o prazer de ter comigo Guido Cervera. Guido é diretor industrial da L'Oréal do Brasil. Guido tem uma formação em engenharia de alimentos, MBA em gestão de produção, em MBA também em inovação e, além de tudo, um grande amigo. Guido, muito bem-vindo, muito bom ter você aqui conosco. Muito obrigado, Edu. É um prazer poder estar compartilhando esse espaço junto contigo e ter essa conversa no dia de hoje. Legal. Guido, te chamei por vários motivos pela história que temos caminhado juntos e acho que para quem nos assiste sempre é muito legal, muito impactante, em primeiro lugar, sentir como a carreira desse profissional que está aqui comigo chega até aqui, até o momento que você está. Então, acho que esse espaço, né, de ser e de sermos, né, engenheiros e de vir de uma área técnica e chegando em outras áreas de gestão, de liderança, queria saber como foi para você sua chegada na L'Oréal. Olha, eu acho que toda a parte técnica, a engenharia, ela acaba nos dando uma linha de raciocínio e uma forma, às vezes, de atuar. Eu brinco que hoje mesmo estou estando dentro de uma área muito mais humana. A engenharia ela tem o seu caminho e ela vai traçando isso. Eu acho que a minha chegada dentro da L'Oréal ela vem justamente nesse processo de transição em que eu estava saindo de uma área muito mais técnica, muito mais dura e migrando para uma gestão de pessoas. Mas, obviamente, sempre apalancado, sempre apoiado dentro de uma parte técnica e de um conhecimento técnico. E a L'Oréal quando eu olho desse ponto de vista de gestão e como liderança,
é uma empresa que cada vez mais vem evoluindo dentro dos seus processos de liderança, incluindo na formação dos líderes, desde um processo de inclusão, de diversidade, e até mesmo criando o que eu acho que é a base para a liderança hoje dentro do Grupo L'Oréal, que é a segurança psicológica dentro de cada um dos times que a gente tem. Legal. E quando vou te escutando, Guido, assim, primeiro acho que vale a pena, né? A L'Oréal é uma empresa que, obviamente, não demanda muita apresentação pelo tamanho, pelo impacto, né? E pelo nível de conhecimento que, em geral, os consumidores têm. E ainda assim, eu acho que é interessante a gente trazer um pouco esse recorte, né? L'Oréal é a maior empresa de beleza do mundo, né? Tem várias características da L'Oréal que eu acho que aí sim são um pouco desconhecidas ou são pouco conhecidas, né? Uma delas é que a L'Oréal está sempre, se não um dos maiores anunciantes em mídia no mundo inteiro, e incluindo o Brasil, tem também uma grande presença, né, nos meios de comunicação. E a L'Oréal, são muitas marcas por trás da L'Oréal, né? E a L'Oréal tem esse critério de ter uma grande marca mãe, que é a L'Oréal, e ao mesmo tempo manter diversas marcas que às vezes o público nem associa diretamente, mas que são marcas também por si só muito potentes, né? Então, Vichy, La Roche-Posay, Kerastase, enfim, uma infinidade de marcas, sem contar as marcas da divisão de luxo, que é uma divisão da L'Oréal, que aí sim tem muitas marcas também associadas, todas marcas de perfume, etc. Enfim, com certeza todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, é sim consumidor de uma ou mais marcas da L'Oréal. E dentro disso eu queria trazer um primeiro recorte, que é, eu atendo a L'Oréal, nós, né, a Timagenos, desde 2014, e fomos aprendendo a conhecer as entranhas positivas dessa grande organização. E uma das características é a quantidade de unidades de negócio que tem muita sinergia e, ao mesmo tempo, tem vida própria, né? Então, como eu falei, né, a divisão de luxo, a divisão de produtos profissionais, a divisão, enfim, antiga DCA, que hoje como que está se chamando? L'Oréal Dermatological Beauty. Então, a área Dermatologic Beauty da L'Oréal, enfim, vários mercados, vários tipos de clientes, e uma das unidades da L'Oréal, que é, aí sim, pouquíssimo conhecida do público externo, é a unidade de operações, é toda a parte de produção da L'Oréal. E aí que hoje a nossa conversa talvez vá mais por esse lado. Queria te perguntar como é trabalhar e ser um diretor industrial dentro, né, dessa grande unidade que é a unidade de operações da L'Oréal. Vamos lá, eu acho que é bem legal falar de operações, porque quando a gente olha o objetivo de operações dentro de uma indústria, ou dentro de qualquer indústria, operações está lá para servir. Então, no final, o servir para nós, ele vem desde um processo de desenvolvimento, até um processo produtivo, até um processo que vai deixar esse produto entregue para o cliente na gôndola, ou até mesmo como que isso chega na casa ou na porta do cliente, hoje falando de diferentes formas de servir. Operações, de uma forma geral, ela acaba sendo algo que suporta essas 4 grandes divisões que a L'Oréal tem. Então, hoje a gente é responsável, por exemplo, dentro do Brasil, por produzir mais de 80% de tudo que é comercializado dentro do Brasil. Uau. Ele é produzido dentro do Complexo Industrial de São Paulo, suportando principalmente 3 divisões, divisão dermatológica, divisão de grande público e divisão de produtos profissionais. Justamente
Como a gente sempre tem um moto da L'Oréal, criar a beleza que move o mundo, a gente, dentro de operações, a gente realmente cria aquele produto que é o produto que vai trazer justamente aquele sentimento, aquele bem-estar, aquela confiança que muitas vezes a pessoa necessita. Então, como operações, é uma área que a gente sempre migra do técnico a um ambiente, muitas vezes até de entendimento de uma arquitetura global dentro de um processo de execução. Então, tu vai olhar uma cadeia end-to-end. E é muito legal que dentro da minha função, dentro de um mesmo dia, eu posso estar junto com o pessoal na operação, ao lado de uma linha, e à tarde eu posso estar junto com o Marcelo, que é o nosso presidente do país. Então, eu brinco que a comunicação dentro de operações, ela acaba sendo um dos principais pontos para se trabalhar, porque ele tem que ser fluido. Então, justamente por esse ponto, porque nós trabalhamos do início ao fim da cadeia. Então, sincronizar tudo isso dentro de operações, eu acho que é algo chave. E quando eu olho operações dentro de uma forma geral para toda a indústria, a gente normalmente acaba sempre celebrando, às vezes, o recorde, celebrando muitas coisas nesse sentido, mas para mim operações é muito mais do que o recorde ou isso. Eu acredito que operações ela tem que ser a tradução da confiabilidade. Então tem que ser uma operação confiável, como um relógio. Eu não quero que o relógio bata um recorde e chegue alguns segundos na frente. Eu também não quero que esse relógio atrase. Eu quero que esse relógio seja preciso. Então, o que ele me disse que ele iria entregar, ele está entregando. Então, em operações, eu acho que o grande segredo, quando eu olho em servir bem ao negócio, como operações, e suportar para que o negócio possa crescer, é justamente a gente buscar a estabilidade, essa confiabilidade. Né? Não é à toa que, como operações, a gente vem suportando um crescimento duplo dígito da L'Oréal no Brasil por mais de 5 anos e, obviamente, tem muito mais por vir. Agora, te ouvindo, né, enfim, é interessante essa metáfora, porque normalmente nas áreas comerciais, nas áreas, demais áreas da L'Oréal que estão mais conectadas com o cliente, com metas de crescimento, ocupação de mercado, né, market share, etc., tem esse lugar de aumento contínuo. E eu acompanho a fábrica de São Paulo, e mesmo quando as fábricas da L'Oréal não eram apenas em São Paulo, e realmente essa abordagem é diferente, uma abordagem de suportar, de servir, de viabilizar qualquer crescimento ou qualquer movimento de redução que seja necessário num momento, no país. Também acontecem com qualquer empresa, ela tem que seguir os movimentos, né? Obviamente sempre se espera crescer, mas tem momentos de sazonalidade, etc., que a fábrica também precisa se adaptar para isso, né? Então, conforme eu te escutava, me veio a metáfora de, às vezes, você marca de jantar na casa de alguém e o que é realmente mais polido é você chegar exatamente na hora marcada, não antes do horário, para dizer, não, eu sou muito pontual, então vou chegar 10 minutos antes. Se chegar 10 minutos antes na casa de alguém, pode gerar um incômodo para a pessoa, porque se a pessoa se programou para te receber às 7 da noite, às 8 da noite, esse é o melhor horário para chegar. Então, essa metáfora e utilização do relógio como metáfora me pareceu bastante interessante, porque é isso. O que se espera da fábrica é essa confiabilidade, né, e essa possibilidade de gerar a garantia que as áreas comerciais vão ter de expansão ou não, da qualidade da entrega, porque eu, como um consumidor, quando eu abri um produto
qualquer da L'Oréal, dentro daquela embalagem eu espero aquele produto com aquela qualidade. Se é uma coloração que alguém compre uma coloração de cabelo, etc., espera ter aquela padronagem, né? Um profissional de beleza, de um salão de cabeleireiro. Enfim, então acho que esse é uma qualidade que eu venho acompanhando no processo fabril, que é muito interessante, nessa busca por previsibilidade, por confiabilidade nos processos. E aí, quero já começar a entrar um pouco na tua história, né? Chegando e atuando como o head dessa grande fábrica da L'Oréal em São Paulo. Como é para um engenheiro de alimentos liderar uma equipe de mais de 500 pessoas? É bem curioso porque esse complexo industrial que a gente tem aqui em São Paulo, ele é único no mundo, porque ele une diversas tecnologias diferentes, desde a de hair care, a skin care, a hair color, a nails, além dessas 4 grandes, vou dizer, indústrias que nós temos dentro desse complexo, a gente ainda tem mais 13 terceiros que nos suportam dentro da produção, dentro do Brasil, e obviamente com parte disso exportado para a América Latina. Mas eu acho que os grandes desafios, assim, quando eu brinco que eu vim de uma parte como engenheiro de alimentos, eu sempre gosto de trazer um evento no início da minha carreira que eu acho que me moldou bastante. Logo que eu saí da faculdade, como muitos, eu entrei dentro de vários processos de trainee. No momento, eu fui muito feliz de ser aprovado em 2 deles, tive a oportunidade de escolher entrar num deles. E, Edu, eu não vou esquecer que nós éramos 14, foram mais de, se eu não me engano, 15 mil inscrições no seu momento. Uau. Eu entrei e tu entra como aquele engenheiro com aquele... Agora eu vou usar todas as técnicas. Exatamente. E logo que eu cheguei para uma unidade industrial no interior de São Paulo. E a primeira coisa que eu tive foram praticamente 6 meses fazendo literalmente um job rotation entre todas as funções operacionais que aquela unidade tinha. Então, desde a pesagem da matéria-prima, recepção de caminhões, operação das máquinas, depois supervisão de turno. E foi bem interessante ver como, naquele momento, aquilo foi desconstruindo o meu ego e me ensinou muita coisa, porque no final, após esses 6 meses, eu era uma das pessoas mais capacitadas para discutir todos os processos que aquela indústria tinha, para realmente poder atuar e buscar as melhorias naquele ambiente. E eu acho que isso foi uma das coisas que me trouxe onde eu estou hoje. Eu acho que tem um processo de saber e um lugar de escuta dentro do processo de liderança que ele faz extrema diferença. Então, quando eu olho estar à frente de uma operação industrial hoje, ela sim tem um processo de suportar as divisões para o crescimento delas. Eu brinco que a estabilidade ela é chave dentro disso, e a estabilidade ela te traz, essa confiabilidade ela te traz redução de custo, te traz produtividade, te traz resiliência dentro da cadeia. Então o negócio pode acelerar e eu ao mesmo tempo tenho condições de acelerar porque eu tenho tanta estabilidade e confiabilidade no meu processo que eu sei que eu vou acelerar, eu sei o que eu vou entregar. Então, quando eu olho esse espaço a nível liderança, eu digo que a escuta ela é fundamental para poder transitar em todos esses níveis dentro da operação e suportar os negócios. E quando eu olho do ponto de vista da operação, eu volto a reforçar o poder de uma operação confiável e resiliente para o crescimento do negócio. E ao mesmo tempo, né, eu pelo menos tive experiências como engenheiro de trabalhar em fábrica, em indústrias como inspetor em diversas indústrias, petroquímica, aeronáutica, etc. E lembro que
obviamente, eu me formei em 85 como engenheiro, então estamos falando de outro século, literalmente, né? Então, era muito comum uma hierarquização muito exacerbada. Então, você ser um engenheiro já era quase uma casta diferente dentro daquele mundo industrial operacional. E essa assimetria que existia em relação às demais posições dentro de uma fábrica também gerava uma série de disfuncionalidades nas relações, né? Então, eu lembro até hoje que eu passava numa fábrica, trabalhei numa fábrica, por exemplo, de itens de borracha, e eu passava na fábrica, eu tinha medo, literalmente, porque eu passava pela fábrica e eu só escutava comentários do tipo, aí, aquele engenheirinho, esse cara que pensa que sabe tudo. Então, era literalmente um ambiente hostil, também provocado por uma mentalidade muito inapropriada dos engenheiros que se colocavam num lugar de que eu sei mais do que você. Então, quando você me fala do seu início, né, ali desse job rotation, o quanto essa vulnerabilidade, essa empatia de você perceber a importância de cada profissional dentro de uma organização industrial, né, é fundamental, né? Então, eu conheço a fábrica de São Paulo, conheço as linhas de produção, como elas operam e fico me perguntando, né, como é ganhar a confiança de um time tão grande, tão diverso como esse, sabendo que você, como diretor da fábrica, tem que passar numa linha de produção e ser respeitado como diretor da fábrica e, ao mesmo tempo, respeitar aquele profissional como o maior especialista naquilo que ele está fazendo, né? Então, eu queria te ouvir um pouco, porque, e já dando um pouco de spoiler também, quero falar muito depois da sua preparação como líder, da qual eu acompanho uma boa parte dela, mas para já queria te perguntar, como é você hoje passear pela fábrica? Eu sei que você circula diariamente ali na fábrica. Como é essa experiência hoje, né? Em 2025, 2026, enfim, 2027, nesse período aqui, completamente diferente de 85, como é para você essa visualização dos diferentes ambientes da fábrica? Acho só trazer algo muito curioso. Eu me lembro quando eu tinha, acho que cerca de 14 anos na escola. Uma das primeiras indústrias que eu visitei foi uma indústria de lácteos. Uhum. Eu acho que até por essa razão eu fui para a Engenharia de indústria de alimentos engenharia de depois. alimentos. E eu me lembro de quando eu fui nessa indústria de lácteos no interior do Rio Grande do Sul. Edu, uma das coisas que me chamou a atenção, eu me lembro até de ter comentado isso com meu pai, é que existia mais do que um refeitório. Então, obviamente, no que acabaram levando nós, alunos e etc., foi no melhor refeitório, que onde estavam as lideranças da empresa, os engenheiros e tudo mais. E tinha um segundo refeitório, que era onde ia... O bandejão. Exatamente. E isso me chamou muito a atenção, porque eu nunca, até aquele momento da minha vida, nunca tinha experimentado qualquer tipo de diferenciação dentro disso. E hoje, quando eu entro, por exemplo, dentro da indústria, isso já não existe mais. Uhum. E eu acho que isso nos dá um lugar e cria um espaço de conexão. Uhum. Então, hoje eu brinco muito que a minha porta ela sempre está aberta, justamente para que as pessoas possam vir falar comigo. Então, e o que tu falou é realmente uma realidade. Por mais que qualquer profissional seja extremamente competente em tudo do que faz, aquele que está à frente do processo produtivo, ele é o especialista e ele é realmente quem tem o domínio do processo. Então é muito curioso que hoje, em qualquer processo de mudança que a gente faz dentro da indústria, a gente tem o envolvimento das pessoas que são responsáveis por fazer ou por, após
serem os donos daquele ambiente. E quando eles são escutados, eles criam todo esse processo de empatia junto contigo, sabendo que muitas vezes a tua função ela é diferente, vai ser uma função, um lugar de muitas vezes exigir um nível de excelência, mas também de respeitar e entender quais são os temas que eles vão nos trazer e que nós deveremos apoiar. Então, eu brinco que é uma questão de ir construindo essa relação. Óbvio que hoje, vendo a minha história para São Paulo, como muito eu acompanhei dentro da L'Oréal, por já ter estado dentro dessa operação, em outras funções, ter saído e regressado, isso também gera e me dá muito mais espaço porque eu já tinha um ambiente construído de credibilidade. Mas trazendo um pouco de como construir esse ambiente, eu brinco que como eu falei, essa primeira experiência ela me moldou muito. Então, chegando, por exemplo, quando eu fiz meu processo de assumir minha primeira operação industrial fora do país, eu trouxe exatamente a mesma experiência, só que dessa vez eu trouxe o meu time junto comigo. Então, acho que é uma questão de leitura de contexto. Então, eu cheguei nessa nova operação industrial dentro da L'Oréal, e uma das decisões que eu tomei após um mês conhecendo os ambientes, etc., é que eu iria passar pelo menos uma semana junto com a operação daquela planta. Legal. Nos turnos, entendendo o que acontecia dentro dos turnos. E por aí acabaram saindo coisas muito interessantes e das mais simples possíveis, e que com pequenos detalhes eu acabei ganhando a operação e ganhando o respeito dentro daquele local. Eu brinco, quando eu entrei, eu estava fazendo o turno B naquele momento, foi muito estranho para o pessoal, tipo, peraí, por que o responsável por essa operação, o diretor, está aqui operando uma máquina comigo, me perguntando como opera uma máquina, entendendo. E logo que eu saí junto com eles para o horário da refeição, estava chovendo. E não tinha uma cobertura entre o local que nós saímos e o refeitório. Uau. Gente, uma coisa extremamente simples. E no final, esse eu acho que foi uma das pequenas coisas que eu fiz, que eu me lembro que até hoje, algumas semanas depois, o pessoal falava: nossa, a gente se molhava há quase 3 anos e ninguém tinha tido a percepção de colocar uma pequena cobertura para a gente. Eu estou falando de uma cidade que eu posso dizer que não é a terra da garoa, mas em Bogotá chovia de forma razoável. Bastante. Então, foi algo que eu acho que, para construir isso, é uma questão de fazer uma conexão. E quando eu falo dos demais líderes, obviamente, a gente já tem o middle management, a gente tem já os gerentes sêniores que fazem parte da estrutura, os diretores. Isso acaba sendo uma construção também de escuta. Eu acho que tem que ter o ambiente da escuta, é um perfil meu. Na Colômbia, quando eu cheguei, eu percebi que era um ambiente um pouco mais carente e eu optei por não ter uma sala. O que é bastante não usual para quando tu faz parte de um board, tu optar por não ter uma sala no teu ambiente. E naquele momento eu optei por não ter uma sala. Porque eu senti que naquele contexto que eu estava chegando da Colômbia, eu precisava de uma diferenciação, e a diferenciação era estar aberto. Então, isso permitiu uma conexão com o público operacional, com o público do middle management, com o público, com as estruturas sêniores daquela entidade, que para mim fez muita diferença, justamente para depois transicionar de volta para São Paulo. Então, acho que entender o contexto onde está inserido, com uma escuta ativa, e, obviamente, trazer resultado, trazer o impacto, ele é o que fez a diferença, eu acho. Sem dúvida. E quando a gente fala de confiabilidade de uma fábrica, assim, na Atmagenos, óbvio, um dos nossos trabalhos mais contínuos é desenvolver lideranças, né? E o trabalho de lideranças tem a ver com gerar conversas que permitem compromisso. E aí eu me pergunto, como é para você
quando Marcelo Zimet, CEO da L'Oréal no Brasil, e que não é seu único gestor, aliás, não é um gestor direto, né? Vamos falar sobre isso depois, como é um ambiente matricial, mas é o seu maior cliente, né? Então, a fábrica instalada no Brasil tem como maior cliente a operação da L'Oréal no Brasil. Então, o Marcelo te pede algo. Quando ele te pede algo e você diz sim, tecnicamente o que você fez é uma promessa. Então, eu me comprometo a entregar isto que você está pedindo. Só que este sim seu vai depender do sim de 500 pessoas mais 200 terceiros, ou seja, essa operação inteira precisa coordenar ações de uma maneira que essa promessa que você fez em nome da organização industrial inteira seja atendida, né? Então, você precisa criar um ambiente onde não só um operador de máquina confie em você, como você confie que ele vai fazer aquilo que ele ou ela se comprometeu a fazer. Isso, para mim, é uma das coisas mais bonitas de ver, porque uma pessoa jurídica, né, uma empresa hoje, mais do que nunca para mim, é claramente uma rede de compromisso. As pessoas vão fazendo promessas umas para as outras e para o cliente final. Então, quando a gente pensa uma estrutura operacional, isso fica ainda mais relevante, talvez, e mais fácil de ver. Porque é isso, como garantir que aquela promessa que a L'Oréal fez num processo de comunicação com o consumidor final vai ser cumprida aquela promessa na qualidade do produto, na presença do produto na prateleira de uma farmácia, de um supermercado, ou seja, toda essa cadeia de valor, né? Então, aqui eu já queria começar a dar um gancho e entrar num espaço que é o que você sentiu e sente que você mais precisou se desenvolver como líder e como profissional, né? Porque eu entendo que tem todos os hard skills técnicos que você precisa ter para ser um head de uma planta industrial e, ao mesmo tempo, um líder de 500 pessoas. Como é esse coabitar entre ser líder de processos industriais através de liderar pessoas? É curioso quando tu traz um pouquinho disso, porque eu me lembro que muitos anos atrás, bem no princípio da minha carreira, quando as primeiras apostas vieram para uma supervisão, para uma coordenação, para uma gerência júnior, eu me lembro que na supervisão eu escutei por algumas vezes o quanto era importante saber navegar entre o mundo da engenharia, ou às vezes, nossa, é muito engenheiro, porque vem aquele pedido, ou vem aquela demanda em que o teu cérebro racional, vou dizer assim, faz meia dúzia de cálculos aqui, vai chegar. Não vai chegar, peraí, você tá louco. Tem uma pecinha no meio do caminho chamada ser humano. Exato, que às vezes faz algo diferente do que estava planejado. Exatamente. Então, eu acho que tem... quando eu olho um pouquinho disso, eu brinco que é a questão de criar um ecossistema adequado, um ecossistema para o desenvolvimento para isso. Talvez vou pegar até o próprio gancho do que nós fizemos durante muitos anos dentro da estrutura de São Paulo. A gente teve a leitura do contexto para entender a maturidade do ecossistema industrial, fez em alguns momentos que nós tomássemos a decisão de, calma, nesse momento nós vamos desenvolver a gerência sênior. Uma vez que nós ajustássemos todo o mindset dessa gerência sênior, pensando em excelência operacional, estabilidade, confiabilidade, crescimento e evolução contínua, que fazem parte do processo industrial, a gente começou um desenvolvimento, uma jornada para os demais líderes da companhia com o mesmo mindset. Então,
Eu acho que a leitura de contexto é algo que faz muita diferença dentro desse ambiente. Obviamente, uma adaptação muito rápida. Eu brinco que se o profissional não está aberto para se adaptar e ele ficar fixo dentro de um plano, provavelmente ele não vai ter êxito dentro daquele plano. Por quê? A única certeza que eu tenho é que provavelmente o ambiente vai mudar, o contexto vai mudar, e é importante tu ter principalmente um norte. Então, acho que quando tu ajusta o mindset, tu ajusta tudo isso, tu já tem um norte adequado. Então, hoje existe um norte de excelência dentro do que eu busco colocar como operação industrial e, obviamente, buscando a estabilidade dentro de cada um dos processos. Algo que provavelmente nós vamos ter quando liberar esse episódio é um reconhecimento formal de que hoje a gente tem dentro do Complexo Industrial de São Paulo a melhor gestão e governança de performance da L'Oréal no grupo. E isso é algo fenomenal, que foi construído a muitas mãos durante muitos anos e que menos do que 3 semanas atrás nós conseguimos ser reconhecidos por isso. E daí quando a gente olha que tu tem uma empresa líder de mercado no mundo, com mais de 35 grandes operações industriais, nós estamos entre uma das top 5 operações industriais de todo o mundo, servindo com um dos melhores níveis de serviço, um país que cresce duplo dígito há 5 anos e temos o melhor sistema de performance do mundo. Eu sei que eu estou criando o ecossistema adequado para o desenvolvimento não só das pessoas, mas também do ser humano que está, do capital humano que está dentro dessa estrutura, e acaba servindo, obviamente, como literalmente um celeiro de talentos que hoje acaba permeando todo o resto da Latinoamérica e até já algumas outras posições dentro do mundo na L'Oréal. Então, leitura de contexto, adaptação e, obviamente, com tudo isso trazendo resultado e criando o ecossistema adequado. Aí você entra num ponto, Guido, que para mim, assim, eu tenho muito, muito orgulho de atender a L'Oréal desde 2014, com muita intensidade, né? A L'Oréal é uma empresa que, pela própria característica, ela não tem tantas pessoas trabalhando como outras indústrias, né? Então, sei lá, Itaú, Unibanco, nossos clientes são 90 mil pessoas. L'Oréal, hoje, no Brasil, tem... mais do que 3 mil colaboradores. Sim, mas quando a gente olha proporcionalmente, muito menos pessoas. Ao mesmo tempo, a intensidade com que nós atendemos a L'Oréal nesses anos todos sempre me impressionou muito pelo quanto a L'Oréal dedica e se dedica para desenvolver pessoas, né? Então, dentro do grupo, ao longo desses anos, nós entregamos vários programas corporativos, muitos deles são programas globais da L'Oréal, que são entregues no mundo inteiro, TPM, que é o Team Performance Manager, TTM, Team Transition to Team Management, Transition to Team Manager Masterclass, THF, né, que é Transition to Head of Function. Então, são muitos programas, muito intensos, e a L'Oréal tem uma característica que destoa de todos os nossos outros clientes. A L'Oréal permanece com uma crença da intensidade e da frequência desses programas, desses treinamentos, né? Então, cada treinamento desse, às vezes, 4 dias, 5 dias, com os líderes. Normalmente, nós vamos para Araras, num ambiente ali nas montanhas, é uma experiência de transformação. Trabalhamos muito intensamente com a L'Oréal nos programas de transição cultural, de evolução cultural, Simplicity 1, Simplicity 2, preparando e acompanhando todos os líderes da empresa, e às vezes as diversas equipes. E no caso da fábrica também tenho muito carinho de acompanhar não só a fábrica São Paulo, como as fábricas que a L'Oréal
integrou em São Paulo e desativou no Rio de Janeiro, fábrica da Aniele, própria fábrica 2 da L'Oréal, que era no Rio de Janeiro também. O cuidado que a L'Oréal teve, vocês tiveram para desmobilizar estas unidades, integrá-las numa grande planta, que é a planta de São Paulo, como você falou, né? Entre as top 5, as 5 melhores unidades industriais da L'Oréal no mundo. Então, isso, eu confesso, eu me emociono porque a gente acaba torcendo junto e se sentindo humildemente parte desses processos, né? E na fábrica, acompanhando o teu time, o time de liderança da fábrica já há muitos anos, não só o time de executivos da fábrica, mas os times de média liderança e outras lideranças da fábrica. Então, só estou trazendo isso porque é importante que quem nos assista saiba que estes resultados que você está apontando, a excelência que a L'Oréal tem no mercado, a liderança de mercado na maioria dos produtos que ela vende, não vem de graça, tem um enorme trabalho em tecnologia, em inovação, que é uma das tuas áreas de especialização, e também nessas dimensões humanas, né? A L'Oréal tem uma cultura muito, muito particular, que é uma cultura baseada nas relações e não tão processual quanto alguns concorrentes, Unilever, Procter & Gamble e outras, que têm excelência no que fazem, são grandes companhias também, com outro tipo de cultura. E a cultura da L'Oréal, ela prioriza esse lugar humano. E para fechar esse bloco aqui, assim, de pergunta que eu quero te fazer, né, como diversidade dentro dos clientes que a Atmagé nos atende, a L'Oréal é uma referência, a gente indica para outros clientes procurarem a L'Oréal quando se trata de temas de desenvolvimento de pessoas e diversidade, mas eu realmente quero te ouvir como é esse navegar, porque tem esse lado muito potente e que traz desafios, né? Por exemplo, a fábrica São Paulo, como eu já antecipei agora há pouco, não responde para o presidente de país. Então, Marcelo Zimet é o seu maior cliente, né, institucionalmente, e, ao mesmo tempo, ele não é o líder da fábrica, né, quando a gente fala de solid line, né? Como é esse lugar matricial de você ter um reporte em operações e, ao mesmo tempo, um cliente tão relevante na fábrica, no país? Primeiro eu digo que eu tenho a felicidade de ter 2 grandes líderes me acompanhando. Ter o Marcelo, para mim, é impressionante. Assim, eu brinco que a capacidade de transformação do Marcelo foi incrível. Tem sido incrível. Incrível. Não só os resultados surpreendentes que a gente tem como país, um dos top 10 países da L'Oréal no mundo. Eu realmente fico impressionado, é alguém que me move. E eu tenho, por outro lado, outra pessoa que eu brinco que é o gestor que eu tive talvez por mais longa data dentro da minha carreira. Já é a 3ª vez que eu reporto para ele. É muito legal, que é o Guilherme. E o Guilherme, ele, para mim, tem a capacidade de, literalmente, de extrair o meu melhor. Eu brinco que um dos segredos para que dentro de um ambiente de estabilidade e alta performance para tu criar e tu continuar evoluindo aquele sistema, em determinados momentos tu tem que criar certos estressores dentro do sistema. Mesmo que o sistema esteja em perfeita estabilidade, às vezes é importante tu criar um estressor ali para ele ir mudando pouco a pouco esse patamar. E se tu for, talvez até pensar um pouquinho, buscar algum conceito, talvez até quando tu pensa vou dizer assim, num ecossistema
antifrágil, assim, pegar a sem Taleb ali, dúvida. um dos segredos é justamente no momento tu saber ter os estressores. E para mim ele é um dos profissionais que sabe colocar os estressores no momento certo, retirar eles e ajudando dentro desse processo. Tanto é que eu brinco que um dos maiores desafios que a gente tem como líder é, às vezes, antecipar esses movimentos para que tu sempre esteja um passo à frente. Então, saber colocar os estressores nos momentos corretos, gerar as pequenas crises dentro de um ambiente muitas vezes estável, para que ele possa mudar de patamar e continuar evoluindo, é chave. E ele é um dos profissionais que eu conheço que consegue fazer isso com Maestria. maestria. Eu acho que essa é a palavra. E o que eu acho interessante trazer é que, mesmo seja um solid line, um dotted line, uma estrutura matricial, é importante entender onde e para que estamos. Se eu sei qual que é o objetivo final da operação industrial, no fundo não importa se é um dotted line ou um straight line, um solid line, porque isso não vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é estar conectado com os objetivos do negócio. Então, hoje, realmente, mesmo que eu seja um dotted line para o CEO do país, hoje eu faço parte do board do comitê país dele. de forma igual e da mesma forma do board de manufatura de Latinoamérica de forma igual. E eu busco não fazer uma diferença dentro disso, porque eu sei o objetivo final da minha indústria. É entregar, obviamente, suportar o crescimento do negócio, o duplo dígito do negócio de forma excepcional, atendendo o custo, cuidando das minhas pessoas e, obviamente, com o produto, com a qualidade L'Oréal, que eu acho que é bem reconhecida no mercado. Quando eu te escuto, tem um artigo recente da Deloitte que chama, eles criaram um novo conceito, uma nova terminologia chamada Stagility, que é estabilidade, inovação, né, e estabilidade ao mesmo tempo. E quando eu te escuto, esses estressores que ajudam a mudar de patamar, sem dúvida, é um ambiente de antifragilidade que é não só me preparar para essas mudanças que certamente vão ocorrer, como ganhar com essas mudanças, né? Então, estas crises que se transformam em oportunidade, eu acompanhei muito também o Guilherme na carreira, e quando eu falo desde 2014, Guilherme foi alguém que é o seu antecessor, né, inclusive nessa posição aqui no Brasil. Ele é realmente alguém que tem muita maestria em fazer essa provocação e garantir estabilidade. E aí me faz também pensar num outro ponto, que é você hoje é líder de um time muito sênior ali na fábrica em São Paulo, de pessoas que uma boa parte delas eram seus pares. E você foi expatriado e volta como líder dessas pessoas. Como é essa experiência de você ser par, ser um igual nesse sentido e, de repente, um tempo depois, você voltar com essa ascendência, com esse desafio de liderar essas empresas, essas pessoas tão competentes e que até pouco tempo eram seus pares? Eu acho que tem uma questão de percepção que eu acho que é muito legal, porque essa trajetória que eu acabei fazendo, muitas vezes, e eu sempre fui um profissional muito fácil de trabalhar. Então, seja com os meus pares, seja com meus superiores ou até mesmo com meus subordinados, eu sempre fui uma pessoa bastante fácil de trabalhar, obviamente, sem deixar de fazer o que é necessário fazer, porque no final o objetivo é muito claro dado dentro disso. Mas isso, acho que sempre quando eu fui par, eu tive muito respeito mútuo dentro disso e bastante reconhecimento. Então, felizmente, o fato de eu ter saído, ter conseguido ter um grande reconhecimento por tudo que eu desenvolvi dentro da Colômbia e regressar para o Brasil, foi muito interessante ver neles e ouvir deles
como que voltou um Guido ainda mais preparado, um Guido diferente, e uma coisa que me deixa muito feliz é escutar deles um Guido merecedor para essa função. Obviamente que é curioso, porque tu já sabe muitas das fortalezas e muitas das oportunidades de cada uma das pessoas que está ali, mas obviamente isso é algo que dentro do fato de tu regressar e já ter conhecido, para mim é fantástico, porque me permite cada vez mais acelerar com eles e, utilizando justamente o que a gente falou, saber exatamente onde colocar os estressores e em que momento, para que eles também possam seguir evoluindo e seguir, obviamente, crescendo dentro da L'Oréal. Então eu brinco que tem, obviamente, que são talentos individuais, mas uma das coisas que vai me deixar mais feliz é o dia que eu conseguir ver um deles alguns deles, e eu vejo muitos, que com certeza vão ir muito mais longe na carreira do que eu. Uhum. E isso é algo que me deixa muito feliz, porque eu sei o quanto que eu pude aportar na carreira desses profissionais, e ver onde eles podem chegar hoje é impressionante. E a L'Oréal, talvez dos nossos clientes, dos clientes da Atma, é o cliente onde a gente tem a utilização do nosso portfólio de atuação mais intensamente utilizado, né? De gestão cultural, de desenvolvimento de liderança e de fortalecimento de time ou de design de times, né? E essa é uma característica que tanto o Guilherme quanto você mantiveram. Então, para mim, sempre foi uma honra acompanhar entre todos os times de unidades, de divisões da L'Oréal que nós acompanhamos, incluindo o próprio Marcelo e o time dele. Já estive também, tive essa oportunidade de poder desenvolver o time do Marcelo e o seu board em algum momento, mas a constância com que você, Guilherme, e mesmo outros líderes anteriormente na fábrica mantiveram de desenvolvimento dessa conexão, desse fazer o design do time ao longo do tempo, né? Então, uma das grandes qualidades da L'Oréal traz um desafio que é justamente essa movimentação e a mobilidade enorme. Eu, de verdade, entre todos os nossos clientes, a L'Oréal é disparado a que tem maior mobilidade de líderes, seja via expatriação, seja lateral, movimentando entre divisões. Então, eu creio que não acompanhei o seu time, o time da fábrica, mais do que 6 meses sem haver a mudança de pelo menos um membro desse time. E isto num ambiente que requer e que visa estabilidade, produtividade, né? Confiabilidade, é um grande desafio. Mas esse sistema, o ecossistema que você trouxe, né? Baseado em empatia, em segurança psicológica, em gerar confiança, gera um mecanismo incrível de fazer com que cada pessoa que chegue tenha um onboarding muito rápido, perceba os valores, os acordos do time, sejam atualizados esses acordos e esse time continue crescendo em performance, em indicadores nos pulsos internos, né, de clima, etc. Então é muito prazeroso de ver. E aqui eu quero te perguntar algo que com certeza quem nos assiste, quem nos escuta, tem muito interesse. Como é trabalhar numa empresa em que você sabe que você terá assignments ou jornadas, né, mandatos normalmente curtos e positivamente curtos, né? Você está lá, tem um grande desafio e, às vezes, antes mesmo de conseguir finalizar esse desafio, um novo desafio maior é apresentado. Como é esse ambiente? Para você mesmo não saber qual é o seu próximo passo, quando ele vai ocorrer, em qual país, e também ter um time, como você falou, que a qualquer momento algum deles será convidado dentro da organização para ocupar cadeiras maiores no Brasil ou em outros lugares. Eu acho que é bem curioso, porque tem
Dentro da L'Oréal, a gente faz esses movimentos justamente pensando no desenvolvimento das pessoas, porque a gente acaba criando, quando tu movimenta uma pessoa e a gente faz esses movimentos internos, a gente pensa em como a gente pode fazer usufruto do ambiente ou daquele ambiente para formar um profissional ainda mais completo. Então, um exemplo muito claro é, às vezes, quando eu pego alguém que talvez esteja dentro de uma área de operações de desenvolvimento de embalagens e levo essa pessoa para qualidade, ou levo ela para compras, ou eu faço um movimento, talvez, de uma área de logística para dentro de uma área de fluxo industrial, para te ir criando justamente um perfil cada vez mais completo, que obviamente quando esteja nas posições mais altas da companhia, consiga tomar as melhores decisões. É um multigeneralista. Exatamente. Então acho que isso é algo que faz parte do processo L'Oréal. Hoje os ciclos em torno de 3 anos, eles são realmente muito comuns dentro da L'Oréal. Eu não posso dizer que não gera muitas vezes um certo nível de ansiedade, mas ele assegura que tu crie profissionais cada vez mais robustos e mais resilientes dentro do processo. Então, o que eu sempre me preocupo em todo e qualquer movimento é que a gente talvez não tente fazer uma tríade que seja complexa para o profissional. E quando eu falo uma tríade complexa para o profissional, vou trazer, isso é muito da minha cabeça, mas vou dar um exemplo de tu colocar um profissional dentro de um ambiente em que é um ambiente novo e que ele não domina culturalmente, ou como, por exemplo, um outro país ou algo assim. Um outro idioma, ele tem o seu risco. Logo, se tu somar isso, uma área que ele não entende, tu mover alguém, por exemplo, dentro, talvez, que trabalhou toda a vida com projetos ou algo assim, e tu jogar ele dentro de finanças, por exemplo, que não seria um movimento tão óbvio, e tu ainda somar isso dentro, que pode trazer que eu acho que, como somos seres humanos, eu acho que a Atma trabalha muito isso, a integralidade. Eu me lembro do mindset, do Atma 7, completo, desde a mente, do corpo, do coração. Tu colocar o elemento familiar dentro disso, tu pode fazer um coquetel não adequado. Então, acho que é importante pensar um pouquinho dentro disso, e eu vou tomar talvez o meu próprio exemplo da movimentação para a Colômbia. Apesar de eu estar indo para uma cultura diferente, com um idioma diferente, uma posição diferente, eu tinha, obviamente, a posição era diferente, mas ela estava, de alguma forma, dentro da minha área de expertise, minha área de conforto, que é operações industriais. Então, isso me tira um pouco desse ponto, e eu fiquei com um desafio cultural e um desafio muito claro, obviamente, mover a minha família, como minha esposa ia se sentir dentro daquele ambiente, o idioma, o quanto que eu entendo e ela cedeu do ponto de vista dela para me acompanhar desse movimento. Eu sou eternamente grato por isso. Acho que se eu não tivesse a esposa que eu tenho, eu não estaria onde eu estou hoje. Mas, de uma forma geral, eu diria que é sempre importante analisar esses 3 aspectos. Assim, eu acho que saber gerenciar e tu colocar máximo 2 desses estressores, não 3, em um movimento, ele é sadio e vai permitir a pessoa realmente performar dentro do melhor. Do contrário, ter os 3 ao mesmo tempo, para mim, ele é um coquetel bastante arriscado. Obviamente, existem as pessoas que vão ter o êxito, mas eu vejo que a chance de sucesso é muito mais quando a gente controla ao menos 2 deles. E aqui eu acho que é importante até para que as pessoas percebam, né? Uma maneira que você sintetizou, eu realmente nunca tinha me deparado com uma síntese tão boa dessas 3 grandes desafios que eu acompanhei muitos executivos, lembro da gente ter conversado na época que você estava para se mudar para a Colômbia, e acompanhei só dentro da L'Oréal, sei lá, dezenas de profissionais que foram expatriados, alguns já voltaram, outros não,
mas esses 3 elementos, então, só repetindo para o pessoal, cultura, família e a posição ou o expertise técnico, né? Exato. Quando a gente olha para isso, e a L'Oréal toma um risco razoável, maior do que a média de mercado, e isso, ao mesmo tempo, gera uma grande resiliência depois, um universo de multi-especialistas, né? E acho que é importante também dizer, eu acompanhei na L'Oréal muitos profissionais dizerem não, recusarem esse tipo de convite, o que no mercado não é muito comum. Muitas vezes a pessoa entende que se alguém me oferece uma promoção, uma movimentação, eu não posso dizer não, porque senão vou ficar queimado. E na L'Oréal essa é uma conversa muito aberta, que eu já acompanhei em vários momentos, de dizer, olha, eu, por mim, estaria muito inclinado a ir, mas eu estou... está para nascer o meu filho, ou a escola de uma criança pequena, ou um movimento que o meu cônjuge não está, ou está num momento de carreira que precisa estar no país. E então a L'Oréal é bastante aberta para isso. Eu tenho visto casos de muito sucesso nesse sentido. Acho que vale também, ainda quero explorar com você, antes da gente começar a caminhar para um encerramento, como que você mesmo percebeu nas suas experiências, eu sei que pela L'Oréal você teve essa experiência recente na Colômbia, mas sei que você já teve outras experiências fora do Brasil. Como é para um profissional brasileiro, da área técnica ou não, enfim, o que você ganhou com essas experiências? Sei que você já trabalhou em Portugal, na Canadá. Colômbia e no Canadá. Então, como foram essas experiências para você? Eu acho que talvez só retomando o teu último ponto, essa a cultura da L'Oréal com a segurança psicológica que a gente tem criado dentro dos nossos ambientes é o que eu acho que permite esse nível de comunicação que a gente tem hoje, de até mesmo poder dizer para a companhia, olha, talvez não é o momento, ou esse talvez não é o caminho por A, B ou C. Então, acho que segurança psicológica ela é a chave dentro disso. Eu acho que quanto mais as empresas trabalharem nesse conceito, que muitas vezes, com novas gerações, etc., tem gerado muitos conflitos internos dentro das companhias, mas eu acho que esse pontinho eu vou dizer, eu acho que um segredo que a gente tem como companhia, e que obviamente eu trago hoje, muitas coisas a gente internaliza como profissional. Eu acho que criar esse ambiente em que todos possam ter a segurança de falar o que precisa ser dito, dizer o que precisa ser dito, sem medo de sofrer qualquer tipo de represália, etc., ele cria times de altíssima performance, porque tu acaba realmente mantendo o norte no caminho que precisa estar. Então, acho que isso eu acho que é o grande ponto do porque talvez tu enxerga um pouco desse diferencial dentro dos profissionais que hoje a gente tem. Falando sobre experiências, provavelmente o pessoal já percebeu, mas eu tenho um sotaque diferente. Não vou dizer que é diferente, talvez ele é diferente para o paulista. Exato. Mas hoje ele também é diferente para minha família, porque minha família diz que eu já não falo mais como um bom gaúcho. Eu já não falo leite quente que dói nos dentes da frente da gente. Mas de alguma forma eu ainda tenho algumas coisas no meu acento. Mas eu venho do Rio Grande do Sul, que é conhecido por ser um estado bastante bairrista. Se eu olhar grande parte dos meus amigos, eles optaram talvez por não sair do Rio Grande do Sul. Eu tive a felicidade de fazer parte da minha graduação em Portugal, fazer meu primeiro estágio profissional em Portugal, e isso acabou me dando uma abertura e uma visão de mundo muito interessante. Eu acredito que isso foi uma das coisas que
fez ter esse desejo sempre por mais, por querer conhecer mais. E é muito engraçado que quando tu abre uma nova página, uma coisa, talvez tu não quer voltar pro antigo. Isso é muito, acho que, do ser humano. Então, acho que isso foi algo que me agregou muito. Depois o Short Time Assignment que eu fiz no Canadá, pensando em refinarias, ainda quando eu trabalhava muito mais numa parte técnica do que de gestão. Realmente ali foi onde eu posso dizer, nossa, Portugal é diferente do nível cultural, sim, mas ainda tu tem uma semelhança com a língua, tem o idioma. Eu estava junto com outros brasileiros também quando eu fiz esse movimento, então tu encontra um ambiente mais safe, pensando na tríade que a gente falou. Já quando eu fui para o Canadá, eu não esqueço de episódios gente, de eu não conseguir sair da operação que eu estava porque eu esqueci de colocar o motor na tomada do carro, tive que ficar horas para sair por não entender o ambiente, não entender muitas vezes a cultura, mas isso acabou me fazendo um profissional muito mais completo e com uma visão hoje que respeita o ambiente onde está e se adapta muitas vezes a ele para poder tirar o melhor que aquele ambiente tem a oferecer. Então, se eu posso somar a somatória dessas experiências, eu digo que faz um profissional muito mais multi-skill e que hoje eu recomendaria esse tipo de mudança de ambiente. Eu acho que muitas vezes, e a mudança de ambiente ela não precisa ser um país, tá? O país eu acho que ela é uma mudança significativa em outros aspectos também, mas às vezes uma mudança de área, tá aberto para uma mudança de área, forma um profissional muito mais completo, obviamente. Muitas vezes tu faz uma mudança lateral pensando em como tu forma aquele profissional mais completo para justamente quando ele estiver numa posição hierárquica ainda maior, ele possa ter essa visão do todo e ter a empatia com determinadas áreas a ponto de desenvolver ainda melhor a sua função. Então, se eu pudesse agregar, seria isso. Super. E fora que provavelmente você aprendeu a dançar cúmbia na Colômbia, aprendeu pratos diferentes. A gente aprende, gente, a gente aprende muitas coisas. Mas o que eu sou mais grato dentro da Colômbia, obviamente, além dessa experiência ter sido fantástica, a Colômbia ela me trouxe assim como outros momentos, uma forma de entender o ser humano diferente. Uhum. E é importante a gente, às vezes a gente vai quebrando barreiras dentro das nossas próprias crenças com relação a estilos profissionais e etc. E hoje eu vejo que qualquer estilo profissional ele realmente tem uma capacidade de ter um êxito fantástico em diferentes aspectos. Então, acho que isso foi um dos legados que a Colômbia me marcou muito. E, do ponto de vista pessoal, eu digo que a Colômbia, além de fazer com que eu e a minha esposa, apesar de mais de 10 anos juntos, como a gente se conhece ainda mais quando a gente está num ambiente em que somos apenas nós. Então, enfim. Que bom. E eu fui lembrando enquanto você falava, cara, são tantos profissionais, mas só assim, neste momento, tem Caio Arnês, que voltou do México, né, casado também, e esposa foi junto e voltou. Lucas Reis, que foi para a França e voltou. A Juliana Fleming. Então, todos cônjuges e que a família dá esse suporte, acompanha junto. Letícia Gavazzi também voltou. Então, vários profissionais fazendo esses movimentos, né? Eu acho que isso é muito prazeroso de ver e recebê-los de volta aqui. Então, são todos muito queridos pelos processos, pelo que a gente viveu juntos ao longo desses anos, né? E aí quero te pedir que mensagem final você deixaria aí para quem nos assiste, quem nos escuta, de todas essas andanças, movimentos, o que Guido Cerveira, engenheiro, gaúcho, diretor da Fábrica São Paulo
estando como diretor da Fábrica São Paulo, porque nunca sabemos, né, qual o próximo passo em quantos momentos, mas enfim, que mensagem você deixa para quem nos escuta? Primeiro, Edu, muito obrigado. Eu acho que o Ótima Talks, eu falo na própria abertura, são conversas significativas, descontraídas e que eu acho que acabam trazendo um bem-estar para o dia a dia de cada um. Eu, como Guido, se eu pudesse deixar alguma mensagem, justamente essa é entender quais são talvez os estressores que possam te levar para um passo além. A gente, muitas vezes, todo mundo busca o equilíbrio, e eu sempre gosto de dizer que o equilíbrio depende do quanto tu está olhando a árvore ou a floresta. Se eu olhar a árvore e eu talvez olhar ela talvez não esteja 100% equilibrada. Se eu começo a expandir a minha visão, talvez eu vou ver que essa árvore está entre todas as demais, de uma forma muito equilibrada. E eu, particularmente, não conheço nenhum profissional ou ser humano que talvez não tenha evoluído na diversidade. Então, às vezes eu digo, gente, não precisa ter medo da diversidade. Eu acho que os problemas eles vão acontecer, eles vão estar aí, e o importante é o quanto que nós vamos aprender com isso. E às vezes eu brinco que é legal a gente trazer os nossos próprios desafios, os nossos próprios estressores. Muitas vezes as pessoas encontram isso no esporte, se autodesafiando. Isso é um estressor. Eu querer bater o meu tempo, eu querer chegar mais longe. Não precisa ser só no ambiente do trabalho, mas esse é o famoso estressor que nos faz ir cada vez mais adiante. Muito obrigado, Edu. Guido, muito obrigado. Acho que quem nos assiste com certeza vai tirar várias lições daqui. Eu acho que a gente passou por tantos temas tão relevantes, tão importantes. Então, quero te agradecer. Tenho a certeza de que agregará muito valor, não só para mim, como para todo mundo que está nos assistindo. E para vocês que estão aí sempre nos acompanhando, não percam os próximos episódios, nos acompanhem nas redes sociais. Enfim, nossa gratidão, Guido, a todos, e até um próximo Atma Talks.